Na lição desta semana, nós vamos continuar estudando o descanso de Deus. Qual é o descanso que o Senhor quer para o seu povo? Por que o Senhor quer que o seu povo descanse? Por que o Senhor quer que o seu povo tenha paz, não esteja inquieto? E nós vamos estudar este tema vendo a história do povo de Israel, no livro de Êxodo. Lembre-se, irmãos, o Senhor havia escolhido o povo de Israel. O Senhor fez uma aliança com Abraão, depois com Isaac, com Jacó. Depois o povo ficou escravizado no Egito, isso já estava na profecia. 400 anos o povo ficou escravizado no Egito e agora o Senhor ia cumprir a promessa feita a Abraão, ia tirar o povo do Egito. A libertação do povo do Egito. A promessa de Deus. Qual era a promessa de Deus, irmãos? Êxodo 3, 8. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel. O Senhor havia dado a Abraão a promessa de uma terra e agora o Senhor estava executando com Moisés esta promessa. Vou levar vocês para uma terra boa, espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Nessa saída do povo, irmãos, do Egito, a gente vê as maravilhas de Deus para efetivar a sua promessa. O Senhor livrou o povo de uma maneira maravilhosa. As 10 pragas que caíram sobre o Egito, culminando com a última praga, com a morte dos primogênitos. A travessia do Mar Vermelho, ao fugir, quando se depararam com o Mar Vermelho, saindo do Egito, o Senhor abriu o mar para que eles passassem a seco e submergiu os exércitos egípcios que vinham atrás. Fechou o mar sobre os exércitos egípcios. Mas ainda, irmãos, o Senhor proveu água no deserto, maná no deserto, água e alimentação, sombra através da nuvem que acompanhava o povo. Mais ainda, o Senhor deu a sua lei dos 10 mandamentos. O Senhor indicou como devia ser construído um tabernáculo. Por quê? Porque o Senhor queria morar no meio deles. Como diz o texto, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Entretanto, irmãos, o povo de Israel não honrou todas essas bênçãos. O povo de Israel não descansou, não ficou tranquilo, não teve fé. Exatamente por isso, por não ter fé, não conseguia ficar tranquilo, estava sempre sobressaltado. E muitas vezes, irmãos, essa intranquilidade, essa inquietação se revelava em rebeldia, se transformava em rebeldia. Era um povo inquieto e, consequentemente, um povo rebelde. O verso áureo da nossa lição, irmãos, 1 Coríntios 10, 11, diz por que isso está na Bíblia. Por que está na Bíblia isso? Por que no Novo Testamento, 1.500 anos depois de Moisés, o apóstolo Paulo estava ensinando isso, estava lembrando isso. Veja o verso áureo da nossa lição, o verso para memorizar. Essas coisas aconteceram com eles para servirem de exemplo e foram escritas como advertência a nós para quem o fim dos tempos tem chegado. É para isso, irmãos, que nós devemos estudar a história de Israel, para ver o que eles fizeram de certo e para ver o que eles fizeram de errado, e dessa maneira, irmãos, pautarmos a nossa vida para nós que estamos vivendo no tempo do fim, quando o tempo do fim é chegado. O que aconteceu com o povo de Israel, irmãos? Se você olhar ainda lá no 1 Coríntios 10, você vai ver quais eram os pecados do povo de Israel. Cobiçar coisas más, idolatrias, prostituição, tentar ao Senhor, murmurações, reclamações. Principalmente, irmãos, tudo isso era decorrente por conta da falta de fé. Semelhantemente ao mundo hoje, irmãos. O mundo hoje não tem fé no Senhor Jesus Cristo. O mundo hoje não crê no Senhor Jesus Cristo. Eu penso que a maioria das pessoas, irmãos, não crê no Senhor Jesus Cristo.
E por isso toda sorte de pecados, cobiças, idolatrias, prostituição, pornografia, tudo isso acontece nesse mundo, tudo isso graça nesse mundo, irmãos. Tanto que acontece com tanta frequência, acontece. Essas inquietações, irmãos, essa pecaminosidade leva a uma rebelião contra Deus, leva a uma oposição contra Deus. Quero ler com vocês um parágrafo da nossa lição, que está na introdução da nossa lição, na página 99. Lá diz o seguinte: nessa semana veremos exemplos de uma inquietação provocada não por desastres naturais iminentes, como terremotos, mas pela pecaminosidade dos seres humanos que não se apoiaram no que Cristo oferece a todos os que vão a Ele em fé e obediência. É isso que nós vamos ver, irmãos. Vamos ver como é que é essa inquietação. Como foi essa inquietação com o povo hebreu? Por que aconteceu a inquietação e por que aconteciam rebeldias? E por que, consequentemente, haviam também punições, juízos de Deus, atrasos na promessa de Deus. Isso nós vamos estudar nesta semana. Inquietação e pecaminosidade. Elas resultam em rebelião. Vamos ver para quê, irmãos, como diz o texto de Paulo em Coríntios, para que sirva para nós, como uma advertência para nós que estamos vivendo o tempo do fim. Vamos estudar então com afinco, com empenho, essa parte da história do povo de Israel, para servir de exemplo para nós nos comportarmos no final dos tempos conforme o plano de Deus.